Mateus 14, 22. O Pai de Santa Maria, vida, Pai eterno. Mateus 14, 22 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar ou submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Fale conosco, nos abençoe, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Repita comigo: eu sou um provocador de milagres. Diga: eu sou um provocador de milagres. Amém? Já está claro. Irmãos, nós vemos aqui um texto onde nós vemos literalmente um homem que provocou um milagre na sua vida. O apóstolo Pedro. Eu creio que todos já ouviram essa passagem. Jesus andando sobre as águas. É algo que não se explica. Milagre sobrenatural é algo que não se explica. É algo que apenas se crê e toma posse. Não tente explicar um milagre. Ainda que muitos, principalmente na área da medicina, possam dizer: foi um erro médico? Não, foi a mão de Deus que operou o milagre e a cura aconteceu. Porque infelizmente nós vivemos num país, ou propriamente no mundo, onde nem todos creem em milagres. E vou além, onde nem todos creem em Deus. Até falam que creem, mas
a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. E crer é você crer naquilo que a medicina não pode fazer, naquilo que o intelecto do homem não pode fazer, naquilo que, ainda que a maior capacidade que o homem tenha, intelectual, não pode fazer. Eu costumo dizer, o homem pode tocar na carne, mas na alma quem toca é só Deus. O homem pode tocar na carne, mas para fazer o milagre, liberar o milagre, quem libera é Deus. O homem pode te receitar um remédio, mas quem faz o remédio agir para trazer a cura é Deus que faz. Glória a Deus. O remédio é apenas um ponto de contato. Mas para que você tenha fé, porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, você tem que crer. Você tem que crer no milagre de Deus e toma posse dele. A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos, anunciando o reino de Deus. E Jesus então fazia a obra missionária. Jesus ia aqui, pregava o Evangelho, depois partia para outras regiões, pregava o Evangelho, e assim sucessivamente. Em uma dessas viagens missionárias, Jesus então dá uma ordem para os: olha, entrem no barco, vão adiante, porque eu vou despedir as multidões. Eu vou despedir, vou dar os últimos cumprimentos aqui. A Bíblia diz que os discípulos entram no barco e vão embora. Imagino eu pensando, irmão, se Jesus diz que vai, com certeza ele vai alugar um barco aqui de alguém aqui, vai pedir carona para alguém aqui, imagino eu, porque Jesus sempre estava com eles, mas disse: olha, vão adiante, entrem no barco. Eles sempre também foram. A Bíblia diz então que eles entraram no barco, de repente, já na quarta vigília da noite, ou seja, já era bem tarde, tudo escuro no meio do mar, apenas o que eles tinham na época, a lamparina, ou sei lá o que eles tinham para iluminar. E de repente, então, a Bíblia diz que os ventos foram contrários, açoitavam aquele barco. Eles tinham um destino, eles tinham uma ordem de Jesus até mesmo para irem para o outro lado. Mas a Bíblia diz que os ventos eram contrários. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Nós temos uma trajetória, nós temos algo a realizar, e de repente acontecem algumas coisas que são como ventos contrários, que muitas das vezes vêm para nos apavorar. Muitas das vezes vem para tentar matar a nossa fé, muitas vezes vem para nos colocar desacreditados, mas ele tem uma boa notícia: o vento foi contrário, mas Jesus veio para resolver a situação. Ou seja, a situação pode estar apertada, mas Jesus está vindo aí com a solução. Se você crê, então aplauda e glorifique esse Deus que é poderoso. Porque Jesus não manda ninguém para o mar para morrer, não, meu irmão. Jesus não manda ninguém caminhar para frente para morrer, não. Se ele dá uma ordem, segue adiante, é porque ele já preparou o escape e a vitória em nome de Jesus. Já preparou. A Bíblia diz então que eles entraram no barco e os ventos eram contrários. Eu imagino aquela situação ali embaraçosa, e a Bíblia diz que de repente alguém olha e vem Jesus andando sobre as águas. Algo sobrenatural, algo que eles nunca tinham visto. E é isso que Deus preparou para mim e para você. Aquilo que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram, aquilo que jamais subiu ao nosso coração, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui? Amém, Jesus. É o que ele preparou, algo que eles nunca tinham visto. E eu imagino que naquela época, porque o texto nos dá base para isso, naquela época, como eu não sei na sua época, o pai e a mãe tinham mania
de contar história de bicho-papão com o filho da filha. Por isso que os meninos ficam até meio perturbados, qualquer coisinha, porque não. Porque cresceram com o pai e a mãe falando, olha, é a mula sem cabeça, e por aí vai. Dorme neném que a cuca vem pegar. Que cuca vem pegar? Nada vem pegar, não. Tem muita criança que até hoje tem medo. Está com 5 anos por causa de ouvir história da cuca que vem pegar, que o papai foi para a roça, a mamãe foi trabalhar, da mula sem cabeça, do saci pererê, e por aí vai. Histórias que, querendo ou não, a criança, alguns até entraram naquela história e se amedrontaram com essas histórias. E esses homens ouviram isso. Ouviu histórias de casa mal assombrada, de fantasmas. E a Bíblia diz que quando Jesus veio andando sobre as águas, todos eles começaram a gritar, um fantasma! Sabe por quê? Porque lá atrás o pai e a mãe já tinham contado historinha para eles de fantasma e eles acreditaram nos fantasmas. Fantasmas não existem. Mas aquilo tomou conta. A mente deles foi lá no passado. Olha, nossos pais não falam fantasma, nós não acreditávamos. Olha aqui, um fantasma. Porque era coisa que eles nunca viram. Porque milagre é assim, milagre traz espanto. Milagre traz espanto para quem não conhece o poder de Deus. Milagre traz espanto para quem nunca saboreou um milagre. A Bíblia diz que eles começaram a gritar um fantasma. Aí eu sempre gosto de entrar nessa história. Já é normal a mulher se assustar, às vezes é uma baratinha. A minha esposa é mestre nisso. A gritaria que só, a gente até assusta. A mulher deve ter caído alguma coisa lá, que a mulher tá... vai ver. Tem um baratão que vai ver um trem desse tamanho assim, só pega o joelho e pá, para correr. Então mulher já é normal gritar, mas imagina um monte de homem, tudo barbado, dentro do bar gritando, é um fantasma. Um monte de homem barbado. Alguns até pai de família gritando, é um fantasma. Isso se algum deles, o texto não dá, mas isso se algum deles fez até xixi nas calças. A gente não sabe, eu não estava lá para saber. Porque infelizmente nós estamos vivendo uma era que a pessoa escuta uma notícia, fulano foi no médico, deu um probleminha, a pessoa já morre antes, já coloca um monte de caraminhola na cabeça. Não, espera! Entenda uma coisa, a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Ainda que as notícias que você escuta, ainda que as notícias que às vezes vêm soprando na sua cabeça, dizendo não dá mais, não tem jeito, está lascada. Não, Deus ainda é o dono da última palavra. Glória a Deus, aleluia. E sempre será. A última palavra vem da boca de Deus. Aí a Bíblia diz então que eles começaram a gritar, um fantasma. Aí Jesus então, vendo aquele desespero, aquele monte de homem barbado gritando, opa, não temas, sou eu. Aí Pedro se manifestou, disse, eu sou sujeito com um mão inteiro sobre as águas. Aí Jesus vem, e Pedro então andou sobre as águas. Pedro viveu um milagre, porque ele provocou um milagre. E dentro desse texto, nós vemos a receita, se eu posso dizer assim, os passos para provocarmos o milagre de Deus na nossa vida. O primeiro passo que nós podemos dar para provocar o milagre de Deus se chama momento a sós com Ele. Vou repetir de novo. O primeiro passo para provocarmos o milagre de Deus na nossa vida é termos momentos a sós com Ele.
Momentos não, é você e Ele. É você e Deus. Por isso que quando Jesus ensina a oração, ele diz, olha, quando fores orar, entra em teu quarto e fecha a porta. Estava falando que momento de particularidade com Deus. Ah, fulano, vamos orar junto. Então, vamos orar, mas eu vou ter o meu momento, eu e o meu Deus. Vai ter eu e o meu Deus, o meu momento com Ele. Porque tem situações, tem orações, que às vezes, meu irmão, minha irmã, que é só você e Deus. É tipo aquela carta que você escreve, que ela é endereçada para ler só quem vai receber ela. Nem o carteiro tem o direito de abrir a carta, meu, o que está escrito lá? Não tem, isso é crime. Então tem orações que é só você e Deus. Tem que ter um momento a sós com Deus. Tem que ter esse momento. Aquele momento que você tem a sós, você tem lá a sua casa, tem uns 20, 30 meninos. Mas você tem um momento a sós com o seu cônjuge. Um momento. Assim é com Deus. Nós somos parte da família de Deus. Temos muitos irmãos em Cristo, mas temos que ter um momento a sós com o nosso Pai. A Bíblia diz que Jesus dispensou a multidão e subiu para o monte. A Bíblia diz claramente, ele subiu para o monte para orar sozinho. Foi falar com o Pai. Quando Jesus foi para o monte com os discípulos, ele falou, olha, fiquem aqui que eu vou ali falar com o Pai. Vocês podem até orar aqui. E a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele estava dormindo. Estava dormindo. Então tem momentos que é só você e Ele. É só você e Deus. É só Luiz e Deus. É só Vera e Deus, José e Deus, Nissim e Deus, Isaac e Deus, Rian e Deus, Aline e Deus, eu e Deus. É um momento a só. Porque tem orações que você vai fazer, se alguém ouvir, vai falar, fulano está doido. Fulano é só você e Deus. Momento a sós com Deus é indispensável para gerar um milagre na nossa vida. Quando Maria recebeu a visita do anjo na sua casa, ela recebeu uma visita particular, dizendo, olha, você vai gerar o Salvador do mundo. Porque ela tinha estrutura para receber algo da parte de Deus. Mas foi um momento a sós, um momento particular. Então tem um momento com Deus, um momento a sós. Aqui a gente ora, a gente fala com Deus, a gente apresenta a família, a gente ora, enfim, pelas causas, mas tenha você o seu momento de particularidade com Deus. Segundo, a Bíblia diz que quando Jesus então veio andando sobre as águas, que todos se assustaram, Jesus, opa, não temos, sou eu. A Bíblia diz que Pedro, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. O que aconteceu aqui? Pedro, ele desejou ter uma experiência de milagre. Ele desejou ter uma experiência sobrenatural. Então, se você não desejar o sobrenatural e não buscar isso, ele falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter sobre as águas. Ou seja, você provocar o Senhor e dizer, Senhor, se o Senhor realmente é um Deus que faz milagre, eu quero ver o milagre do Senhor na minha vida, porque eu creio. Amém, irmão? Ô, irmão, amém? Amém. Só um minutinho. Então você tem que desejar o milagre, você tem que buscar o milagre.
homens e mulheres que querem viver o sobrenatural. A Bíblia diz que quando Moisés estava diante do mar, ele falou: Deus, o povo está a ponto de me apedrejar. Deus falou: Moisés, o que você tem na sua mão? Ele falou: eu tenho um cajado. Então pega esse cajado e toca no mar. Moisés obedeceu, porque ele creu: olha, Deus vai fazer um milagre aqui. Ele tocou nas águas, o mar se abriu. Mas ele buscou o milagre, ele buscou a resposta para o sobrenatural de Deus, porque aos olhos humanos não tinha saída, não tinha. Na frente só água, de um lado montanha, do outro montanha, e atrás os inimigos, falaram os inimigos. Então você tem que buscar o seu milagre, você tem que provocar o seu milagre. A Bíblia diz que quando Deus chamou Gideão, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Ele falou: mas Senhor, mas como? E Deus falou com ele. Aí ele falou: é o Senhor que está comigo, então tá bom. Então me dá um sinal, Senhor, me dá uma prova de que o Senhor está comigo. E ele fez uma prova e Deus mostrou que estava com ele. Pegou um novelo cheio de água, encharcou de água, e disse: Senhor, vou colocar esse novelo aqui. O novelo, na verdade, colocou o novelo na janela e falou: olha, durante essa noite, se cair orvalho, molhar toda a terra e o novelo estiver sequinho, eu sei que o Senhor está comigo. A Bíblia diz que então passou a noite, Gideão foi lá, pegou aquele novelo, viu que estava tudo molhado lá fora. O novelo, quando ele pegou o novelo estava sequinho, tudo molhado, o novelo sequinho. Aí ele falou assim: Deus, me dá mais uma prova, vamos inverter a situação, não vai cair orvalho de noite, eu vou deixar o novelo aqui. Se o novelo estiver molhado, eu creio que o Senhor está comigo nessa. A Bíblia diz que passou a noite, quando ele foi lá, olhou tudo seco, a selva tudo seco, tudo sequinho. Diz que ele pegou o novelo, quando ele torceu aquele novelo, deu para encher uma taça cheia de água. Ele buscou um sinal, uma experiência com Deus. Deus está procurando homens e mulheres que queiram viver o sobrenatural, que queiram sair dessa mesmice, que querem ver o sobrenatural. Meu irmão, o fato de nós estarmos aqui hoje é um milagre de Deus, já é algo sobrenatural para a gente acreditar em milagre, porque se não é a mão de Deus, meu irmão, se não é a mão de Deus, nem aqui nós estaríamos para contar a história. Só um milagre Deus nos manteve aqui. Nós somos um milagre de Deus. É por isso que nós temos que ser provocadores de milagre. Repita: eu sou um provocador de milagre. Então, primeiro, tem um momento a sós. Segundo, deseje essa experiência. Terceiro, a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus olhou para ele: Pedro, vem. O que Jesus falou? Pedro, vem. Pedro caminhou, por quê? Porque ele ouviu e creu na palavra de Jesus, no chamado de Jesus. Jesus falou: vem viver o milagre, Pedro. Vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro desceu no barco e começou a andar sobre as águas. Começou a andar sobre as águas, começou a viver o milagre de Deus na sua vida, porque ele acreditou na palavra de Jesus. O problema é esse: a pessoa às vezes até ora, a pessoa às vezes até deseja, mas na hora de crer na palavra, e vem aquela: será que Deus ainda faz isso mesmo? Será que Deus faz? Deus faz. A Bíblia diz que Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente.
Pedro então andou porque ele acreditou na palavra de Jesus. Porque Pedro, imagina que a memória de Pedro foi lá atrás. Porque quando Jesus chamou Pedro disse: Senhor, eu não pesquei nada. A noite inteira eu não pesquei nada. E Jesus disse: Pedro, lança a rede. E Pedro: Senhor, mas eu fui o dia inteiro e não pesquei nada. Ele diz: lança a rede, Pedro. Aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu já pesquei a noite, o dia inteiro e não peguei nada, mas pela sua palavra eu vou lançar a rede. Quando ele lançou a rede veio lotada de peixe. Ele teve que chamar gente para ajudar ele, para puxar a rede. A rede estava a ponto de se romper, de tanto peixe que tinha. Mas por quê? Porque ele acreditou na palavra de Jesus. E aqui então ele creu na palavra de Jesus. Ele ouviu a palavra de Jesus, diz: bem, liberou a palavra, ele começou a andar. Ou seja, eu e você, se queremos ver milagres acontecerem, temos que caminhar com base na palavra de Jesus, orientados pela palavra de Jesus. Jesus falou: Pedro, vem! Ele, prontamente, se Jesus chamou, eu vou. Se Jesus chamou, eu vou. E o que aconteceu mais depois? Pedro acreditou tanto nessa palavra, mas tanto, que um dia foram cobrar impostos. Pedro se olhou e falou: Senhor, os cobradores estão aí fora, estão querendo que nós paguemos imposto. E Jesus, como era mestre, poderia ser isento, mas ele: não, vou pagar imposto. Porque ele mesmo disse: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Eu vou pagar. Ele falou: Pedro, vai lá no mar, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, vai ter dinheiro lá dentro. Aqui que eu disse, a primeira caixa eletrônica quem criou foi Jesus. Você fez sair dinheiro da boca de um peixe. Olha que maravilha. Deus faz assim. Ele então lançou o anzol por causa da palavra de Jesus. Você tem que acreditar na palavra de Jesus. Você tem que caminhar de acordo com a palavra de Jesus para você começar a vivenciar os milagres na sua vida. Porque todo milagre passa pela palavra de Jesus. Não existe milagre que não passe pela palavra de Deus. Tudo passa pela palavra. Tudo passa na nossa crença na palavra de Deus. Tudo passa naquilo que o próprio Deus olha. Olha a Bíblia dizendo: se passares pelas águas, não vão te afogar. Pedro acreditou: eu vou passar, porque é palavra de Deus, e não vou me afogar. A Bíblia diz: se passares pelo fogo, não vai te queimar. A Bíblia diz que quando lançaram o decreto que quem não se prostrasse diante dos cânticos que eram feitos lá na Babilônia, iam ser lançados dentro da fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque, Abednego: opa, o nosso Deus disse: se nós cremos nele, nós vamos passar pelo fogo e não vamos se queimar. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que eles passearam dentro do fogo porque Jesus estava lá com eles. O próprio Deus entra na fornalha. O próprio Deus guarda aquele que crê na sua palavra. Então creia na palavra, caminhe na palavra. Aí a Bíblia diz então que Pedro então começou a andar. E de repente os ventos começaram a soprar aqui, ali, soprar aqui, ali. A Bíblia diz que Pedro olhou para o lado. O que Pedro fez? Olhou para o lado. E começou a afundar. Quando ele olhou para o lado, ele começou a afundar. Ele tirou os olhos de Jesus. Por que tem muita gente afundando nos dias de hoje?
Porque tirou os olhos de Jesus. Se tirar os olhos de Jesus, vai começar a afundar. Isso é fato, meu irmão. Todo aquele que tira os olhos do Senhor começa a afundar. Ele começou a olhar para os ventos, para a fúria dos ventos, e começou a afundar. Não tire os olhos de Jesus. Tem muito vento querendo te parar. Tem muito vento querendo nos parar. Tem muitas situações vindo de um lado e de outro querendo nos parar. Mas continue com os olhos, como diz Paulo, eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Continue com seus olhos em Jesus, que o milagre vai ser visível na sua vida. Amém. Não tire os olhos de Jesus. Deus falou com Josué: Josué, atenta para a minha palavra, atenta para aquilo que eu te falo, não desvia nem para a esquerda nem para a direita, continua firme, caminhando firme na minha presença, continue focado em mim, não perca o foco. O apóstolo Paulo diz que o alvo dele é Cristo. Quem é o seu alvo? Quem é o seu alvo? O nosso alvo tem que ser o Senhor. A nossa visão tem que estar focada nele. A nossa visão tem que estar focada nele. É por isso que a Bíblia diz que de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleve os meus olhos para o monte, para o alto. É dele que veio o nosso socorro. Então não tire os seus olhos de Jesus. Aí a Bíblia diz que quando Pedro então clamou por socorro, Jesus prontamente estendeu as mãos e levantou Pedro. Entenda uma coisa: todas as vezes que vier o momento da aflição, clame por ele, que ele está prontamente a te socorrer. Pedro clamou por ele. Pedro clamou. E Jesus então levantou Pedro. A Bíblia diz que ambos entraram no barco e o vento cessou. E o vento cessou. Pedro entrou no barco com Jesus, o vento cessou. Ou seja, se você permanecer colado com Jesus, seu barco não vira. Seu barco não vira. Jesus falou: vocês vão chegar do outro lado. Vão chegar do outro lado. Nada vai parar a sua caminhada, mas não tire os olhos de Jesus. Amém? Coloque de pé no seu lugar.